Apenas quero diretamente responder aquilo que é a questão colocada. Eu sou da Igreja Batista. Bom, indo para a questão colocada, naquilo que é origem de Jesus Cristo, ele praticava o judaísmo. Bom, quando começou a fazer seus trabalhos, vemos que tinha seus discípulos, que estes discípulos fizeram a religião cristã, sob o nome da pessoa que eles criam, que foi o Jesus Cristo. Bom, para não prolongar, sem falar aquilo que é bíblico, vamos ver Gálatas 4, versículo 4. A palavra de Deus do livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adopção de filhos. Bom, o irmão do meu lado acabou explicando, aliás, lendo o que viu em Gálatas. Muito tempo atrás havia lei, a lei de Moisés, onde para alguém cumprir era preciso ter medo, porque se não tivesse cumprido, teria sanções. Mas quando Deus olha para o mundo, percebeu que os homens precisavam. Sim, acreditamos que o temor também faz parte de boas práticas, mas ele enviou Jesus Cristo para que as pessoas vivessem com base à fé, não o medo, não a lei. Tendo feito isto, a Bíblia afirma também em João 3, versículo 16. Pode ler? Alguém pode me ajudar? Sim, diz assim. E esta parte também vai explicar aos irmãos muçulmanos a saberem de que se o cristão diz Jesus é filho de Deus, porque parte de um pressuposto. Está escrito na Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto nos leva a concordar de que quem crê em Jesus como Salvador e Senhor e como Filho de Deus será salvo. Muito obrigado. Como é que se chama, irmão? Eu sou Gilberto. Gilberto, irmão Gilberto, muito certo. Irmão Gilberto, quando o Sheikh aqui levantou, ele citou palavras de Deus quando diz que o Islã, Jesus, era muçulmano. Citou palavras de Deus que nós acreditamos dentro do Corão. O irmão disse-nos que Jesus era um judeu, citando-nos o Gálatas. Antes de irmos para lá, vamos lá ver, leia lá, Bíblia fácil de ler, certo? Na sua página 1347. Bíblia fácil de ler, página 1373. Paulo escreveu esta carta para as igrejas que fundou na Grécia. É Paulo que escreveu estas cartas para as igrejas que fundou na Grécia. Atual Turquia do Sul ou Central.
atual Turquia do Sul ou Central. Trata-se de alguns problemas dessas igrejas. Trata-se de alguns problemas dessas igrejas causados por alguns mestres que estavam em desacordo com Paulo. Tratava-se de alguns problemas ou de algumas pessoas que estavam em desacordo com Paulo. Diziam, isso não era a carta que mais tarde iria escrever aos homens romanos. Certo. Eu só queria fazer-vos perceber esta parte e compararmos entre as palavras que o Sheikh Abu Bakr citou vindas do Corão, que são de Allah, e as palavras de Paulo. Paulo disse que Jesus, de acordo com este livro Gálatas 4 até 5, Jesus era um judeu. E se Jesus era um judeu, de acordo com Paulo, o Allah, dentro do Corão, está a dizer que Jesus era muçulmano. Eu quero, antes de partir, quero que muçulmanos digam entre Paulo e Allah, a quem nós devemos seguir? Portanto, Paulo diz que Jesus era judeu. E Allah está a dizer que Jesus era muçulmano. Bom, esta dúvida, se calhar podemos deixar para trás. Leu-nos João 3, versículo 16, dizendo: E por Deus ter amado o mundo, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Tem religião aqui? Nessas palavras, existe nome de religião aqui? Não. Porém, Paulo disse que Jesus era um judeu. Mas a religião que hoje diz seguir a Jesus é judaica ou cristã? A religião que hoje diz estar a seguir a Jesus é judaica ou é cristã? É cristã. É religião cristã. Ou seja, os nossos irmãos estariam a seguir o judaísmo e não o cristianismo. Sabem por que estão a seguir o cristianismo? Mateus 24, versículo 4 até 5. Mateus 24, versículo 4 até 5. Sim. Diz o seguinte. Sim. E Jesus então lhes respondeu. Jesus respondeu aos discípulos dizendo: Tomem cuidado para que ninguém vos engane. Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Eu digo isso porque muitas pessoas virão em meu nome. Muitas pessoas virão em meu nome e dirão: Eu sou Cristo. Eu sou Cristo. E enganarão muita gente. Enganarão a muita gente. Os que virão em nome de Cristo enganarão a muita gente. A religião cristã está a levar o título de quem? O nome de quem? De Cristo.